Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, apresentado aqui por Marcelo Santos, o Jornal de Saúde informativo, comparativo e investigativo, né, gente? Para vocês aí, falando sobre tudo, né? Nós temos aí, às vezes as pessoas nos questionam, poxa, Jornal de Saúde, mas nós nos damos aí ao desprivilégio, né, de falar de tudo, às vezes até mesmo de problemas aí relacionados com investigações criminais, não é? Crimes, essas coisas, apesar que não é o nosso forte. Para começar aqui hoje, né, nós temos aí a manchete do UOL, né, dizendo, fazendo uma comparação também, gasto do governo com juros em 2014 pagaria uma década de Bolsa Família. Né? Todo mundo sabe que entra governo, entra ano, sai ano, a discussão sempre volta, né, do Bolsa Família. Outro dia, né, essa semana, aliás, eu relembrava aí a questão da época que colocaram, né, aí o José Sarney, inspirado no plano do Brizola no estado do Rio de Janeiro, do leite, não é? E este ticket trocar nos da vida por cigarro, né, cachaça, cerveja e outras coisas, entre a alimentação também, né, e até o leite da criança também, mas iam outras coisas diferentes, né? Então, não há esse tipo de, vamos dizer assim, ajuda do governo aos mais carentes, aos mais pobres, né? Mas esconde, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade, né, social ou a responsabilidade econômica de dividir, não é? Mais, vamos dizer, justamente, não é? O produto da riqueza do país, não é? Ninguém está falando aqui em socializar, em tomar, em comunizar, nada disso. É o trabalho, como é feito em todos os países, não é? Que dizem aí que tem economias mais fortes, economias mais competitivas, não é? O trabalhador em si, ele tem só sua mão de obra, não é, para trocar pelo salário. E se o salário no país que ele vive não condiz para ele comer, beber, dormir, não é, até mesmo estudar, ter lazer, então alguma coisa está errada, não é? Aí é que vem a grande discussão. Agora, a lucratividade também em cima desse trabalho, não é outra discussão. E em nosso país também abre-se mais uma discussão em cima dos impostos, não é? Muito pesados. Desde a ditadura militar, quando ainda não tínhamos investigações mais fortes sobre os efeitos deletérios, né, os efeitos cancerígenos e outros do cigarro na saúde, né, do corpo humano, muitos, ninguém sabe se eram uma boataria ou se propostas concretas mesmo. A Souza Cruz fazia projetos, né, de pagar a dívida externa brasileira para ser isentada do imposto sobre o cigarro, né? Vocês sabem hoje que a alíquota do imposto sobre o cigarro está na ordem de 70%, da cerveja 60%, e por aí vai, não é? Não é nenhum absurdo você chegar e pegar sua conta de celular, não é? A sua conta pós-pago, né? E ver lá 25% de imposto, não é? Sobre essa prestação de serviço aí das ondas, não é? Que é satélite, essas coisas todas que vai para o governo. Isso
o Dr. Joaquim Levy, né, sem querer fazer trocadilho com ele, mas está levando, né, mesmo o dinheiro do trabalhador hoje. Agora que nós vamos começar a sentir no bolso, né, essas medidas econômicas. Quando você vai comprar o pão, quando você vai no supermercado, não é? Você já vai notar uma certa diferença, não é? Os reajustes que já foram promovidos devido ao aumento de IOF, não é? Ao aumento aí do pacote de malvadeza em cima da Previdência Social e outros aumentos que têm efeito cascata, não é? Porque quando você começa a aumentar impostos, esses impostos eles não incidem só na onde você aumentou, não é? Ele tem um efeito multiplicativo. Alguns gostam de usar a figura do dominó, né, que ilustra bem. Você bate num dominó e ele vai derrubando todos os outros, não é? Até toda aquela grande fileira. Tinha até campeonato, não é? Para ver quem derrubava, montava mais peças e derrubava mais peças. Então é isso daí, o pão, o leite, não é? O cafezinho, o almoço no bar, o arroz com feijão, a cesta básica, enfim, vai ter aí uma acréscimo. Visto também que a gasolina, não é? Neste domingo aqui, também sofre o seu reajuste e ainda vai vir mais ainda impacto na economia, né? Que não só a gasolina sofreu reajuste, também reajustaram o diesel. Se que terem reajuste vai reaumentar a inflação. Ele mesmo, Dr. Joaquim Levy, reconsiderou que o país iria passar por uma recessão, não é? De 90 dias e que também a inflação aumentaria. Não é? Eu não vejo como remédio, não é? Para o nosso país, visto que o país já estava combalido, não é? Mais ainda, precisava sim de cortes nos gastos, até mesmo se fosse preciso esses 90 dias de reanálise de obras públicas, não é? Isso mesmo, as obras públicas, ditas sociais, Minha Casa Minha Vida, tudo que tem aí que o governo vai colocar dinheiro, deveria ser auditado ou reauditado, não é? As construtoras, materiais, mão de obra, tudo deveria ser auditado novamente para saber o que está superfaturado e o que poderia realmente, dentro da contenção de gastos do governo, ser feito, não é? Não tem como você pensar em cortar gastos na educação e na saúde, como já fizeram, né? Até mesmo no governo da dona Dilma Vana Rousseff. O corte hoje, gente, está no desperdício, está no superfaturamento, está nas campanhas políticas que nunca param, né? Onde os governos, né, estaduais, municipais e federal gastam, né, muito dinheiro declarado e os não declarados, né, o tal do Caixa 2, e depois, como já é praxe aqui no Brasil, ninguém sabe por quê, porque em outros países mais sérios e até de repúblicas latino-americanas aqui no nosso continente, não rola essa corrupção, não é? Essa mesmice, me desculpe até a gíria, não é? Porque é tão vergonhoso esse toma lá da cá da política brasileira e está tão à luz, não é? Do dia, e ninguém é punido.
o pior de tudo é que ninguém é punido. Nós temos aí Paulo Salim Maluf, não é? Nós temos aí o senador Diógenes Torres, nós temos aí o Carlinhos Cachoeira, gozando aí dos seus milhões que ele desviou lá do Maracanã, na reforma, né, até ser pego, e outras maracutaias. Nós temos em cada estado muitos governadores, ex-prefeitos, né, ex-governadores, senadores, muita gente mesmo que é desonesta, não é? Com seus princípios, porque são pessoas inteligentes, estudadas, e desonesta com a sociedade brasileira, com o todo, não é? Com o seu país. Então, antes dessas medidas clássicas, medidas tradicionais, não é? Não vai levar o país a lugar nenhum. O impressionante é esse, não é? A lugar nenhum. Projeção do FMI para o crescimento do país está em 0,3% do PIB durante o ano de 2015. A nossa inflação tem uma projeção de 8%. Então, as medidas do Dr. Joaquim só vão prejudicar mais ainda a sociedade brasileira, não é? O carnaval, dia 17, o país, infelizmente, não é pelo carnaval, mas é pelas suas próprias contradições, só vai funcionar, não é, aceleradamente carnaval. Ainda vamos ter uma semana, né, da ressaca do carnaval, então podemos só pensar que o país funcionar em março, né, ou no finalzinho de fevereiro. E aí, logo entra a Semana Santa. Temos bem, né? Abril. Então, gente, olha só. Eu acredito muito, falei isso ontem, não estava delirando, não é? Aqui. Parece que está caminhando o país para o caos, não é? As pessoas vão sair para as ruas, porque com tudo o que eu estava falando para vocês, ainda, não é? Essas medidas não começou a desempregar, não é? Pelo menos nós não temos ainda notícias a respeito. Quando começar a desempregar, não é? E não é emprego pequeno, né? Eu estou sem qualificação da mão de obra, é emprego qualificado, emprego técnico, né? Os melhores salários, vamos dizer assim, aí é que o grito, né? A economia vai começar a sentir realmente, né? E isso pode acontecer, talvez aconteça, apesar que a argumentação da presidente sempre foi essa, para manter os empregos. Mas eu, neste governo, nestes políticos brasileiros, eu não acredito mais, né? Não acredito mesmo. Eles só fazem as coisas quando elas estão tão evidentes, né? Só quando, para figurar, né? Quando a água já está chegando ao nariz, aí eles vão começar a nadar ou procurar aonde que desentope o negócio e dá um jeito. Caso contrário, a inércia é a palavra de ordem deles. Ficam quietos, não dão entrevistas, quando dão entrevistas escamoteiam, todos eles, né? E o negócio fica ali, ó. O governo sempre está certo, né? Quem está errado é a sociedade brasileira, que tem que se virar, não é? Nem uns 30. A sociedade brasileira se vira se virando mesmo, porque ganhar salário mínimo, não é? E manter família aos preços que nós pagamos hoje no país é um absurdo, não é? As grandes metrópoles hoje, por exemplo, São Paulo, não paga salário mínimo, um salário e meio, 2, não é? Mas os preços de São Paulo, por exemplo, é quase que os mesmos preços de Nova York, não é?
o custo de vida, ao absurdo que nós chegamos, não é? E não temos liberdade econômica. Nós temos aí um capitalismo de Estado onde o governo, né, está dentro do nosso bolso. Né? Tudo, você recebe R$100, você pode colocar aí, não é? 35% são impostos. Então você não tem mais R$100 no bolso, você tem 65, porque você está pagando ao governo, né? De impostos, tudo, e super majorados esses impostos. E se eles voltassem para a sociedade, não é? Mas eles não voltam. Vocês estão vendo aí que o governo prefere, não é, azeitar, não é, sempre quando precisa, a máquina repressiva, não é? Quem que é a máquina repressiva? As polícias, não é? Juízes, desembargadores e etc. E nem todos, né? Porque nessa último aumento que teve aí dos políticos, lá no Congresso Nacional, que eles aumentaram R$7.000 o salário deles, os defensores públicos do Estado de Minas Gerais, ou seja, também do país, uma carta aberta chamando os deputados federais, os políticos, de traidores. Olha a palavra, bem forte, né? E eles são mesmo. Eles traem até a pátria, né? Não iam trair defensores públicos. Porque eles não foram colocados na cesta de bondade, né? Do reajuste aí de R$7.000, que foi extensivo a juízes, desembargadores, defensores públicos, né? Os procurador-geral da República, aí vem o procurador-geral do Estado, do município, né? E isso vai, né? Feito cascata. 5.370 municípios no Brasil. Se cada um tiver um procurador-geral do município, ele vai ter aumento, né? E aí o pessoal da Defensoria Pública, né, estadual, a federal deve ter tido aumento, né? Então o governo, esse nosso governo, né, capitalista de Estado aí, prefere investir na repressão, investir na cúpula, né, na cúpula, para que estes oprimam, né, a sociedade como um todo aí. Mas isso daí, né, nós já temos as lições aí, né? A ditadura militar fazia isso, né? E veio aquele papo furado lá da panela de pressão, que se não abrir a panela de pressão ela vai explodir, e tal, e deu, né, no movimento das diretas já, deu no movimento que foi um civil para o colégio eleitoral, que sempre era militar, não é? E nós estamos aí brincando, não é? O Brasil ainda brinca de democracia, porque se tivesse democracia realmente no nosso país, não é? Muitos desses políticos aí, ficha suja, não estariam hoje ganhando os salários que eles estão, e nem os com processos, não é? Nem com processos. E a única coisa que eu sei realmente, que todo governo que usa de tirania para com os seus governados, com sua sociedade, seu povo, eles acabam mal, né? Eles acabam de alguma maneira, às vezes até trágica, como foi a Maria Antonieta, né? Segundo a história, diz que ela era uma inocente, mas estava no lugar errado, então, na hora errada, né? Se ela era inocente. Perdeu a cabeça numa guilhotina na Revolução Francesa, né? Que para muitos aí é um marco, é um início da democratização da Europa, da mudança, né, da monarquia para a república, e onde os direitos civis começaram a ser observados, respeitados, mas teve muita tirania também, né? Muita tirania, tribunais de exceções, né? Matanças desenfreadas.
E o que acontece hoje na nossa sociedade mais de anos para cá, né, nessa nossa república nova ainda, vamos dizer, né, 1889 para cá, também é isso, não é? Grandes movimentos populares, sociais, não é? E grandes repressões também, com mortes, com ferimentos, e tudo provocado por insensibilidade governamental. E nós não sabemos por que ainda, né? Acho que nós temos essa herança maldita do escravagismo, mas vários países já têm, não é? E não largamos, não é? Das oligarquias, das elites, não é? Dos grupos mandam e desmandam, combinam nos grupos, e o judiciário acata, não é? O legislativo não é? Carneirinho porque sabe que está ganhando, e o executivo também sempre mudar, porque são poderes autônomos, não é? E o país continua sempre na mesma, não é? Falta, como se em cada um todo mundo grita e ninguém tem razão. Candidatos na Câmara prometem aumento salarial e emendas, não é? Olha só, isso propalado, não é? Sendo propaganda entre os candidatos a líder, não é? No Congresso, ou seja, o presidente, aquele homem que senta lá na mesa, não é? E vai presidir lá os 513 deputados federais. Olha o que eles estão prometendo. Estou lendo aqui para vocês do g1.globo.com, não é? Não sou eu que estou tirando aqui da minha manguinha, não. E eles são aqui, ó, tudo frinha, caindo, tudo, só lindinhos, ó, cabelinho branco, competentes, todos eles, né? Olha aqui o Arlindo Chinagre, da PT de São Paulo, do Rio de Janeiro, entre outros. Não tenho mais aqui a figura, tem dois aqui que eu não conheço, né? Assim, de foto, mas tem um outro aqui que é do PT também, não é? E o quarto aqui que eu não estou lembrando agora. Mas o que eu quero falar para vocês é o que eles estão prometendo. Acabaram de dar um reajuste de R$7.000 para eles. Os candidatos na Câmara prometem aumento salarial e emenda. Chinagra quer reajustar a verba de gabinete. Delgado defende reforma política. Cunha promete comissão do deficiente físico e votar orçamento impositivo. Então, gente, eu acabei, acho que essa manchete aqui veio só definir, né, com mais precisão tudo que eu falei, né? Às vezes acho que eu uso muitas palavras, né? E essa manchete aí veio definir, não é? Tudo o que eu estava falando. Nós hoje estamos pagando reajustes, impostos. Eu é o Chico Sol, que também é candidato, e o último que eu fazia, né? Assim, com isso de vista, né? E por último é o Júlio Delgado. Esse aí entrou corrido aí, o Júlio Delgado, né? Que é do PSB. Talvez esses dois do PT aqui vão fazer uma lanternagem aí na campanha para investir na campanha do Júlio Delgado, para não deixar Cunha, que é o do PMDB, não é? E é uma figura. Os outros dois também aí, né, já tiveram aí seus nomes aí envolvidos em corrupção e tudo mais, né? Então nós não vamos falar muita coisa para a gente não cometer, vamos dizer, né, injúria, calúnia e difamação, né? Nós é que cometemos, né? Não são eles que são os políticos, não. Então vocês estão vendo aí, ao invés de cortar
no governo, gastos do governo, não é? Vamos começar onde que eles poderiam cortar. Por exemplo, o deputado tem 4 passagens aéreas, ele iria ter uma passagem aérea para vir na sua base uma vez por mês, porque a lógica diz isso. Olha só, você foi eleito para trabalhar em Brasília, não é? Eleito por Minas Gerais. Você já foi eleito. Você conhece Minas Gerais, você conhece sua base, você nasceu aqui. Para que você quer voltar para sua casa, para sua base todas as semanas? Não precisa. Você já tem uma casa lá em Brasília, ou pagam para você morar. Então você, uma vez no mês, está muito bom. Então vamos trabalhar de segunda a sexta-feira. Congresso. Se não tem nada para fazer lá no Congresso, vai estudar, vai ler, vai melhorar o seu conhecimento. Não. Aí nós já tínhamos aéreas e por aí. Eu assessor eles são importantes e eles têm mais coisas para fazer do que muitos presidentes e muitos executivos de transnacionais. Cada homem desse tem direito a 20 assessores. Não é muita coisa não, gente. Não estou dizendo para mandar todo mundo embora, mas vamos colocar esse pessoal aí para trabalhar em outra coisa, ser mais produtivo, não é? E por aí vai, ó, tem tanta coisa para você chegar em cima do político brasileiro. Resumindo, se um político nos Estados Unidos, não é? Estados Unidos, Nova York, primeira economia do mundo, não é? Senão vão me chamar de americanófilo aqui, ganha 31 mil por mês, por quê? Não é? Ele ganha 31 mil por mês, e ele não tem essas mordomias todas aí não, hein? Não tem não. Tanto é verdade que um deputado ele pode trabalhar e ele deve trabalhar, não é? No seu trabalho, na sua profissão, e ele dedica tipo 6 horas ao trabalho normal dele como deputado. Não é proibido. Porque na Constituição norte-americana eles pensam já que falam, não, o cara é um deputado, ele é uma pessoa que tem consciência, ele sabe o que ele vai fazer. E se ele não for, ele vai ser preso. É isso, gente, preso. Preso. Foi agora o deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados de Nova York, investigado pela Polícia Federal norte-americana. Chegaram e bateram na casa dele. O senhor pode nos acompanhar? Ah, não sei porquê. Polícia Federal, nós temos um mandato. E ele está preso, aguardando julgamento por corrupção. Ele não está em manchete de jornal nenhum. Nem usaram habeas corpus, liberdade condicional, nada. Preso, aguardando julgamento com advogado, este sim, falando na imprensa que ele é inocente, que ele vai provar injúria e inocência do seu constituído, do seu cliente. Muito diferente. E sabe quanto que custa um deputado federal para o Brasil? 140 mil reais. Então acho que chega, aí, a hora é essa, não é? E não, pelo contrário, as gracinhas estão fazendo campanha e prometem
aumento salarial, aumento da verba. E aqui está aumentando o pãozinho, botijão de gás, né? Ou o gás dentro do botijão, né? Porque o botijão não aumenta, ele pode explodir, né? Talvez de raiva. E tudo mais aí na nossa economia, não é mesmo? Gente, eu já estourei minha cota aqui, deixa eu ver só o que eu vou falar aqui sobre saúde, se tem alguma coisa importante. Tem muita coisa importante, não é, gente? Muita mesmo. Mas aqui de gravíssimo aqui, eu não vejo muita coisa, não é? A única coisa que eu vejo, já falei isso ontem, é sobre as DSTs, né? As doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS. Tá aí o carnaval, essa campanha estúpida do governo de distribuir preservativo, mas é alguma coisa, não é? Não podemos desprezá-la de forma alguma, não é? Mas não é só isso, não é? E só tem que tomar cuidado, não é? Muito cuidado com as bebidas, não é? Com tudo o que vai aparecer, vai ser oferecido para você, e também o adulto, né? E em todos os lugares por aí no Brasil, em relação a essa festa, não é? Agora, não é particular. Quem manda em você mesmo é você mesmo, não é? E cada qual faz aquilo que quer, não é? Desde que colocamos em risco a também. Então, hoje, aqui no país, a pessoa dizer assim, de pena, de julgamento e pena judicial, não é? Se vir depois algum tipo de denúncia, né, que ela tinha esse problema, não é? O HIV positivo, e que ela contaminou uma outra pessoa que não era soropositiva. As DSTs também têm essa ordem, menos grave, né? Porque uma hemorragia, cancro, né? Que está aí as vacinas do HPV aí para jovens a partir de 13 anos de idade, mais o público feminino, né? Que são os condilomas que podem depois trazer um câncer, né? Desenvolver um câncer de colo de útero. Então, está nessa ordem também. Você não pode estar aí com problema sexual, não é? E negligenciar de ir ao médico, de conversar com a pessoa até de maior experiência, aí seu pai, seu tio, mãe, tia, avó, e sair por aí, não é? Contaminando todo mundo. Então precisa ter muita consciência nesse instante aí, né? As bebidas, o Boa Noite Cinderela, o Boa Noite Príncipe, né? Os Boa Noite que seja aí, né? Até a mesma drogas, né? As overdoses da vida e tudo mais. Então é por aí que eu queria deixar aí na saúde o meu recado de hoje. Então meus amigos aí, é claro também, né? Tem as amigas, e um grande abraço, saúde e paz, um ótimo sabadão, né? Até amanhã não, até segunda-feira, não é? Obrigado.